Então, vou te apresentar a Vanessa Scher, ela é psicóloga, coach, leitora de registros acáticos, pós-graduada em Administração de Recursos Humanos, com MBA em Excelência Gerencial. Ela é criadora do programa Restarta e do programa Restarta Teens, terapeuta especializada em terapia individual, atende pré-adolescentes, adolescentes, adultos e idosos, terapia de casais, instrutora e palestrante de diversos cursos, palestras e treinamentos de aprimoramento pessoal e empresarial. Ela também é consultora especializada em gestão de RH, planos de carreira e remuneração, instrutora e palestrante responsável por vários cursos e treinamentos empresariais ministrados em todo o Brasil pela Central Prática. Já rodou bastante dando aulas, né? Então, Vanessa, seja muito bem-vinda e a palavra está com você. Tá certo, obrigada. Obrigada, muito prazer estar aqui com vocês, principalmente porque o projeto do Laços Humanitários é um projeto muito lindo, muito maravilhoso, me encantou desde o início, então é um prazer estar aqui hoje, dividindo um pouquinho do conhecimento que eu tenho com vocês. Então, quem tem adolescente em casa aí, apertem os cintos, que o piloto não sumiu, o piloto é você. Então, eu gostaria de começar a palestra hoje fazendo uma pergunta bem instigante. Quando você pensa no seu filho, na sua filha, adolescente ou pré-adolescente, o que lhe dá mais medo? O que te dá aquele medo tão grande que dá borboletas no seu estômago? Talvez seja ele não passar numa faculdade, talvez seja ele não ir bem na escola, talvez seja ele estar com algum problema com amigos, mas podem ser problemas mais graves. Pode ser a filha, que a gente tem medo que fique grávida, ou que se envolva com pessoas erradas, amigos que vão levar para as drogas, para pequenos delitos. Eu já ouvi tudo isso no meu consultório, mas eu quero chamar a atenção para vocês de algumas outras coisas que podem acontecer com os nossos filhos adolescentes. Eu falo nossos porque, acima de tudo, acima de ser psicóloga, coach, um monte de coisa, eu sou mãe. Eu sou mãe de 3, e um deles de 13 anos. Então, eu sei muito bem o que a gente pode passar, porque eu vivencio isso todos os dias, todos esses medos, essas angústias, eu vivo todos os dias como mãe, né? E assim, para quem já passou dos 30, tá beirando os 40 ali, vai concordar comigo que muita coisa mudou de quando a gente era adolescente para cá. Hoje as informações estão aí nas redes sociais, sem filtro. A internet é uma terra de ninguém. Então, assim, os jogos eletrônicos alguns são viciantes, outros incitam à violência. São informações vindas de todos os lugares e da forma mais desordenada possível. E isso tudo na cabecinha de uma adolescente de 12, de 13 anos, que já está vivendo um turbilhão de emoções. Não só emoções psíquicas, mas emoções hormonais, né? E assim, muitos desses adolescentes não conseguem vivenciar todas essas emoções, todas essas complicações normais e naturais da idade. Alguns não conseguem levar da forma tranquila, né? Muitos deles sofrem, e sofrem muito. E, às vezes, a gente pode falar assim, isso é coisa de aborrecente, é chatinho, ai, que menino chato, ai, que menino insuportável. Aí a gente acende uma luz vermelha. Por que ela tá chata? Por que ele tá chato? Por que ele tá introspectivo? O que está acontecendo? Né? Infelizmente, muito infelizmente, vemos hoje muitos suicídios.
de adolescentes e pré-adolescentes. Muitos deles mergulhados nas drogas, nos vícios, e muitos deles na depressão. E está cada vez mais comum a depressão em adolescentes, né? Como eu estava dizendo antes, a depressão hoje é considerada a doença do século. E tem um motivo, porque é muito grave, muito grave. Então, a gente não pode minimizar o que o outro sente, né? Hoje a gente brinca muito do mimimi, né? Ai, essa pessoa é mimizenta, essa pessoa é mimizenta. E aí até virou um rótulo, né? A pessoa é chatinha. A única coisa que a gente precisa perceber é o seguinte, que o mimimi é a dor que dói em mim. Quando a gente traz isso para crianças e adolescentes, né? Nosso foco aqui hoje é adolescente, mas criança também. Então, esse período da adolescência é uma transformação, é uma transição, e não deixa de ser uma crise existencial. Por que uma crise existencial? Porque ele não é mais criança, mas está longe de ser um adulto. Está longe, 13 anos está longe de ser um adulto, 12 anos nem se fala. Então é comum você pegar um menino de 13 anos que já quer sair com os amigos, mas você pega ele brincando de Hot Wheels no quarto. Então, assim, ele ainda está entendendo, ele está no limbo, ele não sabe o que ele é. Não sou mais criança, não quero mais ser criança, não posso mais ser criança, mas também não sou adulto, não tenho responsabilidade de nada e tudo mais. Então, assim, é uma crise existencial, sim. Então, os adolescentes, eles ficam com as emoções à flor da pele. E isso é normal. É normal por quê? Porque as mudanças típicas da puberdade são cheias de hormônios pipocando. Então, é comum esse adolescente, essa adolescente mudar a forma de agir, de pensar, de sentir, de ver as coisas. Então, a visão de tudo isso, de tudo que ele viveu na vida até esse momento, vai começando a mudar. E isso é meio confuso para a cabecinha deles, né? É bem confuso. Alguns têm mais apoio, têm mais maturidade, outros não. Mas mesmo assim é sempre bem confuso. Imagine só, você tendo que lidar com as dores amorosas. Meu Deus, as dores amorosas da adolescência. Ai, o menininho não olhou para mim. Aí a menina sofre, chora. Isso é uma frustração. Ai, os amigos não querem saber. Ai, então, assim, a vida social vai começar. É tudo muito intenso, tem padrões para se encaixar, tem as tribos para se identificar. Então, realmente é algo bem complicado. Então, assim, a primeira dica, e hoje eu trouxe várias dicas aqui para vocês, eu já vou dar a primeira aqui agora, é atenção, pais e mães aqui presentes. A conversa franca é sempre o melhor remédio preventivo. Por que eu estou falando isso? Porque é comum, infelizmente, é comum eu receber pacientes que a mãe e o pai não fazem ideia do que os filhos estão sentindo. Não fazem ideia que o seu filho está sofrendo bullying na escola. Não fazem ideia que o menininho se apaixonou pela menininha e ele não consegue nem falar com ela, ele congela quando ele vê a menina passando na escola, né? Então, assim, são várias questões que têm que ser enfrentadas de forma, às vezes, sozinho. Porque eles não têm coragem de contar para os pais, por medo até de serem julgados. E às vezes são mesmo. Então, assim, falando da depressão, hoje vai ser o nosso foco, são várias coisas que os adolescentes passam, a mudança da sexualidade, né? A mudança não, mas a presença da sexualidade na vida deles começa a ficar cada vez mais intensa, então isso também traz vários conflitos internos. E eu queria hoje chamar a atenção bem para essa questão da depressão.
como eu já disse, né, hoje é considerada a doença do século. E assim, o suicídio hoje, na adolescência, pasmem, é a terceira causa de morte. Entre os adolescentes é o suicídio. E 70% desses jovens que se suicidam estavam com depressão. Isso é muito alarmante. Esses são dados da ONU, tá? Então, assim, hoje eu estava lendo uma notícia e eu fiquei bem triste, bem chateada, porque uma moça, uma mulher, ela é cantora de uma banda de forró e estava dando a declaração dela que o filho dela se matou ontem, se suicidou ontem. O menino tinha 16 anos. Eu não vou dizer como era a família, porque eu não faço a menor ideia de como era a família dele. Eu só sei que ele estava vivendo algo insuportável. Ele colocou algo na internet e as pessoas que viram aquilo, ao invés de levarem na brincadeira, começaram a colocar muitos comentários maldosos. E todos nós aqui sabemos que a internet é implacável. Existem pessoas que adoram massacrar os outros. E na internet isso é muito fácil, porque você não coloca o seu rosto lá, não coloca a sua voz lá. Você pode se esconder atrás de um fake. E esse menino sofreu tanto com isso, e ele já estava deprimido, e ficou insuportável. E ele queria acabar com a dor dele. E o jeito que ele encontrou para acabar com a dor dele foi tirando a própria vida. Mas isso acontece com o filho da cantora, isso acontece com a filha da vizinha, isso acontece com o amiguinho da escola, isso tem acontecido muito. Lidar com o insuportável, lidar com todas essas questões, acabar com a dor, por isso que eles buscam o suicídio. E eu fiquei pensando de trazer esse assunto para cá hoje, porque é um assunto muito doloroso, muito doído, muito triste. Mas eu tô aqui para abrir os olhos, não só como psicóloga, mas também como mãe. Eu já vi várias pessoas perdendo seus filhos para o suicídio. E sim, todos eles estavam com algum problema, todos ligados à depressão. Então, se você tem um filho adolescente em casa, você tem que saber como ele está sentindo. Você tem que perguntar como ele está sentindo. Você tem que saber o que ele está sentindo. E como que você vai saber isso? Como que você vai descobrir? Não existe bola de cristal. Você tem que perguntar. Você tem que se mostrar disponível. Você não pode minimizar as dores. Você tem que se comunicar. E é tão difícil hoje a comunicação, né? Eu vejo famílias que não se comunicam. Eu tenho um paciente que eu fui atender ele uma vez e aí ele pegou e falou assim, eu não aguento mais a minha mãe. Por quê, fulaninho? Ô tia, ele me chama de tia, ô tia, a minha mãe não sabe nem o nome da minha escola. Eu, como assim, menina? Ela te leva todo dia na escola? Como é que ela não sabe o nome da minha escola, da sua escola? Não, tia, que a escola mudou de nome, agora é não sei o que, não sei o que. E era só não sei o que. E ela continuou falando não sei o que, ela não fala o nome completo, eu não vou falar o nome da escola aqui, né, óbvio. E assim, eu não aguento mais a minha mãe, ela só quer saber de malhar. Foi o que eu ouvi. Olha que triste. Eu estava conversando com uma amiga, há mais ou menos uns 20 dias atrás, e ela é professora. E ela estava dando aula de reforço para alguns alunos. E aí ela disse que um dia ela chegou para atender um cliente novo, um aluno novo, e ela foi recebida pela mãe, sentou no sofá para esperar, a mãe, achando que a mãe ia até o quarto buscar o menino.
ela mandou um WhatsApp para o filho que estava no quarto e mandou descer. A professora sentou na mesa, explicou a matéria para o aluno não estava afim de estudar, e a mãe, do jeito que estava sentada no sofá, vendo telefone, assim permaneceu por 1 hora até a aula de reforço acabar. Eu não quero aqui julgar ninguém, dizer, mas o que ela estava fazendo no celular que ela não pôde dar atenção para o filho. Às vezes ela estava trabalhando, eu não sei. Mas existem maneiras simples da gente se mostrar para os nossos filhos disponíveis, que estamos disponíveis, que a gente está ali, nós somos o porto seguro dos nossos filhos e a gente tem que mostrar isso para eles. Então, nessa fase tão grande de transição, a gente precisa saber distinguir o que é depressão e o que é normal da idade. Porque sim, eles ficam mais chatos? Ficam. Ficam chatinhos? Ficam. Ficam aborrecentes? Ficam. Mas e como a gente vai descobrir o que é da idade, o normal da idade, da aborrecência mesmo? Ou o que é Olha um só, sintoma? Vanessa, só para fazer Sim. fizemos uma enquete aqui com os participantes, Uhum. e temos 22 pessoas, 11 responderam, e 36% conhece algum adolescente que atualmente tem sintomas de depressão, ou seja, quase metade, né? Quase metade. Quase metade. Isso é alarmante. Então, para todos vocês aí, vamos pegar papel e caneta e anotar, porque eu vou falar alguns indícios de depressão. Tá? Um deles, tristeza frequente. Às vezes o seu filho está trancado no quarto e você acha que ele está só jogando os joguinhos lá, que eu nem sei o nome. Mas, às vezes, ele está se escondendo. Uma tristeza profunda. Dificuldade de concentração, começa a ter problemas na escola. Sempre foi um bom aluno e começa a ter problemas na escola, não consegue se concentrar. Insônia, falta de apetite, falta de disposição, ansiedade, irritabilidade e raiva incomum. Por exemplo, seu filho era tranquilo, mas agora virou um barril de pólvora. Você não pode chegar perto que ele quer explodir. Fique atento. Isolamento, automutilação. Gente, isso é muito sério. E às vezes a gente não vê, a gente não fica sabendo, a gente não percebe. Aqui na Bahia, todos nós estávamos brincando agora que aqui é super quente, né? Um calor danado, 3 sóis aqui para cada pessoa que mora aqui. Então é muito quente. O que faz um adolescente ir para a escola de calça jeans? Porque aqui pode ir de bermuda, tá? De bermuda jeans. Calça jeans e moletom. O que está escondendo? É muito comum quem pratica automutilação machucar as pernas, as coxas, aqui embaixo do braço, lugares fáceis de esconder. Então, mães e pais, fiquem atentos aos corpos dos seus filhos. Minha filha adorava ir na praia, Vanessa, e agora ela não quer mais saber, não põe biquíni, nem maiô, nem nada. Ela não vai na praia, ela quer ir na praia de calça e moletom. Acende uma luz roxa piscante na minha cabeça. Outra coisa, desesperança. Aquele adolescente que fala assim, eu sou um fracassado mesmo, eu não faço nada certo, nada dá certo para mim, eu não tenho mais jeito, eu desisti, não quero mais saber de nada. É um grande também sintoma de depressão. Dores de cabeça, daquelas que nunca passam, sabe? Também é um sinal. Bruxismo é outro sinal. E aí nós temos vários outros sinais. Então, se você
percebe que ou seu filho, ou seu sobrinho, ou o filho da sua amiga, ou do seu amigo, está com 2 ou 3 desses sintomas, dá um alerta. Procure ajuda profissional, porque a prevenção ainda é o melhor remédio. Converse com seu filho todo santo dia, não tenha medo de conversar com seu filho. E como eu sei que para muitos pais e muitas mães é difícil conversar com os filhos, eu trouxe até algumas dicas aqui do que falar e de como falar. Olha só que gostoso, né? Tem aqui tudo mastigado para vocês hoje. Como eu disse, o conversar, o diálogo é o melhor remédio preventivo que a gente pode ter. Vale muito a pena vocês, pais, mães, e a Virna, que é professora, eu conheço ela, ela é professora, e ela também, ela tem um filho adolescente, já está entrando na adolescência, mas ela é professora, ela trabalha com muitas adolescentes. Então, é muito importante para todos nós que trabalhamos com adolescentes ou que temos um em casa, ou na família, a gente precisa saber mais sobre a puberdade. Porque não é porque a gente passou por tudo isso quando a gente era adolescente que a gente vai lembrar. A gente só lembra umas partes, a gente não lembra de tudo. E o que a gente viveu lá atrás não tem nada a ver de hoje, gente. Hoje a internet massacra, as telas viciam, e os nossos filhos estão cada dia mais longe da gente. Estão mais próximos de um mundo virtual, um mundo que não existe, um mundo onde ele tem um pseudo-controle, que na verdade não tem controle nenhum. Quando, por exemplo, isso que aconteceu com o filho da cantora, né? Fez uma brincadeira na internet, caíram matando em cima do menino, até que ele não aguentou. Então, algumas dicas. Primeira dica: explique para os seus filhos as mudanças físicas e sexuais que estão por vir. Se antecedam aos assuntos. Por exemplo, esse aqui, quanto mais cedo na pré-adolescência você falar, melhor. Sabe por quê, gente? Porque se você não conta do jeito certo, se você não explica do jeito certo, a internet vai explicar para você. O amiguinho mais atiradinho vai explicar para o seu filho antes de você. E não é porque a gente tem internet, não. Não é, não. Sabe por quê? Eu vou contar uma coisa aqui, muito que eu me lembrei agora, que eu acho que vale a pena eu falar. Quando eu tinha uns 12 anos, eu ainda não tinha menstruado. Eu não sabia o que era menstruação. E aí eu descobri, porque uma amiga minha me contou, minha melhor amiga, que era 1 ano e meio, 2 anos mais velha que eu, a mãe dela tinha tido uma conversa séria com ela, e ela veio toda desesperada contar para mim. Quando a minha mãe, que sempre foi muito reservada, não era muito de conversa, ela veio contar para mim, eu já sabia. Eu já sabia. Então, se isso aconteceu há 30 anos atrás, imagine agora que os nossos filhos têm isso aqui, ó, que é uma arma. Isso aqui é uma arma. De verdade. Então, não fique com medo de conversar sobre essas coisas com seus filhos. Vá lá e tenha uma conversa franca, sempre franca. Lembre-se que você também passou por isso, então não é um bicho de 7 cabeças. Né? Às vezes fica assim, ai meu Deus, como eu, mãe, vou explicar para o meu filho que ele vai começar a acordar de um jeito diferente do que ele está acostumado a acordar. Então, às vezes o filho não tem coragem nem de olhar para a mãe. Ó, recebi aqui o Motorola One. Oi, Motorola One. Quantos anos abordar sobre sexualidade? Olha, não tenho uma idade exata. Eu acredito muito na individualidade, no sentido, por exemplo, existem crianças, pré-adolescentes de 11 anos, que são muito mais maduros do que outros.
E já dá para conversar? Já. Mas assim, com 10 anos, é você, Jaque. Mas assim, com uns 10 anos, a gente já consegue falar algumas coisas, mas, né? E assim, inevitavelmente as perguntas vão surgindo. A história da sementinha já começa a não colar mais. Até porque existem as questões da escola, né? Eu lembro que, eu não sei, foi o ano passado, eu tenho um filho um de 13, um de 10 e uma de 5. O ano passado mesmo, meu filho estava, o de 10, que tinha 9, estava estudando sobre a reprodução animal. E aí ele estava falando da reprodução dos porcos. Eu lembro como se fosse hoje. Mamãe, mas como é que é? Como é que aqui é o porco? A professora me disse isso, me disse isso, me disse aquilo. E assim, eu via que ele estava fazendo umas ligações ali com a história da sementinha que eu tinha contado para ele. Mas ele não teve coragem de me perguntar nada. E eu não falei nada. Mas por que, Vanessa, você não falou nada? Porque a gente não precisa contar essas coisas para uma criança de 9 anos. Ele ficou talvez com uma curiosidade, mas ele não se sentiu à vontade. Então, ele não estava à vontade de falar aquilo comigo. Mas talvez ele estivesse mais à vontade com o pai. Por isso que quando a gente vai ter esse tipo de conversa, se o pai puder estar junto, o pai e a mãe, é o melhor dos mundos. Ou não, porque às vezes o nosso filho quer conversar o filho quer conversar com o pai sobre sexualidade, a filha com a mãe. Mas a filha prefere conversar com o pai sobre os medos, sobre as inseguranças, e quer falar dos meninos bonitos com a mãe. Os meninos querem falar de sexualidade com o pai, mas querem saber como as meninas funcionam e perguntam para a mãe. Mamãe, essa cartinha aqui, será que ela vai gostar? Esse tipo de coisa geralmente perguntam para a mãe, então tem que ver a maturidade de cada um. O próximo item seria exatamente esse que eu já acabei de falar. Respeite os limites dele. Vanessa, a Jaque pergunta com quantos anos abordar esse assunto de sexualidade. Eu estava falando para ela, então, respeite o limite deles. Eu acredito que com 10 anos já dá para começar a falar alguma coisa, mas depende da maturidade de cada um. Como eu disse, a maturidade é super importante. E você conhece seu filho? Você sabe, porque assim, uma coisa é um adolescente, uma criança que com 9 anos já ganha um celular. E aí ele pode pesquisar tudo o que ele quiser naquele celular. A outra coisa é você conversar com um menininho, uma menininha de 9 anos, 10 anos, que não tem acesso ao celular, que tem restrição às telas. Então, aquele que tem o celular vai saber muito mais coisas assim do mundo do que o que não tem acesso. Vocês não concordam comigo? Por isso que eu acho muito importante, eu sou um pouco contra a dar celular para crianças de 10 anos, 9 anos. Hoje eu vejo criança de 7 anos que já tem celular. Eu sou contra, totalmente contra. Dependendo da maturidade, 10 anos, pode dar um celular, pode, mas a mãe e o pai têm que ficar em cima. E um outro assunto que é lá no final, que eu ia falar, vou falar sobre liberdade, privacidade e autonomia. Eu tenho que ter privacidade, o celular é meu. Eu tenho que ter privacidade, o quarto é meu. Tá, ok. E quais são suas responsabilidades? Sua autonomia? Como é que você quer que eu não olhe seu celular se eu tenho que lembrar você de escovar os dentes de noite? Entende? Eu quero sair com os meus amigos. Mas você tem 11 anos. Mas eu já quero ir lá no shopping com eles. Ok, que vai algum adulto? Não. Tá, então assim, você não vai, porque não vai nenhum adulto, e porque você não tem autonomia e responsabilidade. Se você esquece da hora de estudar, se você esquece da hora de tomar banho, se você esquece de escovar os dentes, se você escova os dentes e esquece de passar o fio,
Quem me garante que você não vai esquecer tudo que eu te ensinei lá no shopping e vai fazer besteira? Né? Então, tudo vai de conversa. Diálogo. Diálogo, gente. Eu vou falar sempre, bater sempre nessa mesma tecla. Converse com seus filhos, vocês vão se surpreender. Numa conversa aberta, saudável, você pode falar com seu filho sobre bullying, porque ele pode estar sofrendo bullying, mas ele pode estar cometendo bullying com algum coleguinha, por exemplo, da escola, ou com algum amiguinho do condomínio ou do prédio. Falar de depressão, falar de relacionamentos, falar da gravidez para as meninas e para os meninos, falar de sexo e sexualidade. É importante? Sim, é importante. Falar das doenças sexualmente transmissíveis. Falar da camisinha. Falar de vários, tudo que envolve sexo e sexualidade. Falar de álcool. Falar de drogas. Falar de jogos. Tem alguns jogos aí que, pelo amor de Deus, eu não sei por que criaram. E agora... E alguns são viciantes. Cada um tem que conhecer o seu filho de verdade, até para saber quais são os pontos fracos dele e dela. Quais são os pontos fracos dos filhos de vocês? Quais são os pontos fortes? Será que vocês sabem? Vocês confiam nos seus filhos? Vocês confiam de deixar o filho de vocês de 12 anos ir para o shopping? Ou para algum outro, para a praia, aqui, sozinho, com os amiguinhos? Se você confia nele, se você conhece ele profundamente, de verdade, e se você confia, tudo bem. Mas se você está na dúvida, não ultrapasse. Comece agora a conversar, a conhecer de verdade o seu filho. Muita coisa muda muito rapidamente. Quando a gente fala de conversar, vocês, pais e mães, precisam estar abertos a ouvir, porque às vezes você vai ouvir coisas que vocês não querem. Quando você ouvir da sua filha, por exemplo, que ela não sabe se ela gosta mesmo de meninos ou de meninas. E aí, se você der um ataque cardíaco lá na hora e começar a gritar, claro, né? Quando você estiver conversando com seus filhos, cuidado com as caras e bocas que vocês vão fazer, tipo, tá contando uma coisa e fala, ai meu Deus do céu, que besteira que essa pessoa tá falando. Tem que tomar cuidado. Tem que ter empatia, sensibilidade, estabelecer limites, demonstrar interesse. E, como eu disse antes, quais são os pontos fortes e os pontos fracos do seu filho? Você sabe? Então, exalte os pontos fortes e converse sobre os pontos fracos. Sem massacrar, sem apontar o dedo, sem julgar, sem pirar. Então, assim, eu fiz até um vídeo, né? Meu filho se vira sozinho. O que eu queria dizer com isso? Daquelas mães que acham que o filho virou adolescente, e pais, principalmente os pais, e eles não precisam mais de um abraço, de um colo, de um beijo. Eu sei que muitos deles, quando a gente vai levar na escola, às vezes não quer um beijo da mãe, um beijo do pai, um abraço da mãe, um abraço do pai. Alguns ficam com vergonha, outros não. E mesmo aqueles que ficam com vergonha, às vezes passam vergonha, mas no fundo, eles gostam. Porque que coisa mais gostosa do que receber um abraço quentinho da mãe, do pai.
um beijinho na testa, um afago na cabeça. Por que a gente para de fazer isso quando eles ficam grandes? Muita gente para e não sabe responder por quê. Às vezes chega aqui no consultório e fala, mas por quê? Ah, não sei, Vanessa, acho que não precisa mais. Então esteja próximo, converse, aproveite os momentos juntos, indo para a escola, vai conversando no carro, vai perguntando como foi o dia ontem, como vai ser o dia hoje, o que é que tem na escola hoje, qual é a programação. Aproveite os horários de refeições, que seja um café da manhã. Às vezes café da manhã é meio corrido, né? Todo mundo tem que acordar cedo, correr para a escola, não pode almoçar junto muitas vezes, principalmente o pessoal de São Paulo, né? Que muitos comem fora por conta da distância, não dá para voltar para casa. Mas o jantar? Escolham uma refeição e façam em família. Que seja o jantar. Sentem à mesa, conversem, falem do dia de vocês, pergunte do dia deles. Isso vai aproximar tanto que vocês não fazem ideia. Pergunte para eles quais são os planos futuros, os interesses, o que eles pensam da vida, o que eles querem. Quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os amigos dos seus filhos? Isso é muito, muito importante saber. A minha irmã está aí, assistindo a gente agora, e ela vai lembrar que a nossa mãe sempre falava, quem anda com porcos farelos come. O que isso quer dizer? A influência das amizades. Então, às vezes, o seu filho é super na dele, é super inocente, mas está andando com os menininhos da pesada. E ele não percebeu isso ainda. Então, quem são os amigos dos seus filhos? Quem são os amigos das suas filhas? A gente precisa saber. Ai, mas é minha individualidade. Ah, mas é minha privacidade. Ok, é a sua privacidade, mas eu ainda sou sua mãe, eu ainda sou seu pai e eu quero saber. Eu quero saber onde você vai. Eu quero saber com quem você vai. Eu preciso saber, eu cuido de você. E é tão engraçado que quando a gente dá uma bronca ou quando a gente chama atenção de alguma coisa, se você já tem costume de ter conversas claras e francas com seus filhos, é engraçado que aí você pode perguntar assim, você entende por que você está ficando nesse castigo? Ah, entendo. Você concorda que você precisa desse castigo porque você desobedeceu? Ah, é verdade. Então, quando algum paciente meu chega, ai, tia, minha mãe me botou de castigo porque eu fiz isso, 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 isso. Eu falei, tá, e você sabe, e você concorda com o castigo ou não? Ai, que susto! Sai daqui, gente. Você tem dado afeto para esse ser ainda na Essa filha adolescência, aqui, é criança, mas ela me parece que está querendo chamar a sua atenção. ela estava querendo chamar, me deu um susto, eu estava tão concentrada que eu dei um pulo aqui. Ai, ai, essa daqui eu dou carinho depois, ela é muito manhosa. Adolescente, criança e adolescente precisa de limite, gente. Precisa de limite. E se você não der, ele vai ficar sem... eu não queria falar sem limite, mas não é essa palavra que eu queria achar agora, mas enfim. Se você não der limite, ele vai fazer o que ele quiser. E não é assim que a banda toca, não é assim que a banda pode tocar. Olha aí, minha filha, gata de novo. Vem aqui, meu amor. Vai lá, para passear lá. Vai pra lá, vai. Por isso que eu sempre digo, se a estrutura familiar permitir, quando a conversa, não quando a conversa for tensa, não, mas assim, quando você for conversar qualquer coisa que seja instrutivo para o seu filho, para sua filha, converse você, mãe, você, pai, os dois juntos, quando a estrutura familiar permitir. É bom. Nossa, faz uma diferença gigantesca, vocês não têm noção disso. Deixa eu ver aqui, estou com algumas anotações. Ah, uma coisa super importante. Quer se aproximar dos seus filhos?
Conte um pouco da sua vida. Conte um pouco das suas histórias engraçadas. Afinal de contas, você já teve 13, já teve 10, já teve 15, já teve 17, já teve 18, né? Então, conta suas experiências de quando você tinha a mesma idade que ele. Conte da primeira cartinha que você recebeu. Hoje não é mais carta, né? WhatsApp, mas conte da primeira cartinha, do primeiro beijo, como foi o seu primeiro beijo, mas é claro, existem detalhes que você não precisa contar. Você conta o que você acha que deve contar, da forma que você acredita ser a melhor. Então, não precisa contar alguns detalhes, você conta o light da coisa, tá? Informações desnecessárias a gente não fala, tá entendido, né? Tudo tem seu tempo. Que mais? Outra coisa. Inclusive, eu lembrei de uma coisa que aconteceu tem uns 15, 20 dias, daquela mãe que tirou o Instagram da filha dela, que o Instagram tinha mais de 2 milhões de seguidores, e a mãe foi lá e simplesmente bloqueou, derrubou, acabou com tudo. Você pode ser uma pessoa que converse muito com seu filho, você, pai e mãe, que conta as histórias engraçadas de quando você tinha a mesma idade, conta as suas experiências de quando vocês tinham a mesma idade que ele. Mas atenção, muita atenção. Você é pai e você é mãe. Você não é amiguinha. E você não é amiguinho do seu filho. Você é a autoridade da casa. Então, não confundam, quando eu falo para vocês conversarem e se aproximarem, não confundam em ser amiguinhas dos seus filhos. A gente não pode sair do nosso papel de porto seguro, de orientador, de mentor, de pai, de mãe, aquele que segura a barra. A gente não é amiguinho, tá? Então, tomem bastante cuidado com isso. Outra coisa, eu falei que a família e os filhos precisam de regras. Gente, todo mundo precisa de regra. Só que não adianta você estabelecer regras inatingíveis, objetivos inatingíveis. Tem que ser regras claras e possíveis, certo? Então, combinar com seus filhos o horário de acordar, de dormir, de brincar, se ele ainda gosta de brincar, de fazer um exercício, de andar de bicicleta, de jogar o videogame. Tem hora para tudo. Tem um cronograma na casa, o cronograma dele, ele sabe a hora de acordar, a hora de dormir, ele sabe tudo que ele tem que fazer durante o dia. Mas deixe isso claro. E se for possível, e se for necessário, nem que você escreva num papel e grude na geladeira, para ele não esquecer. Já vai treinando, né? Regras sobre o engajamento escolar dele. Então, olha, o rendimento caiu, precisa melhorar, o que está faltando, o que está acontecendo, vamos ficar de olho, você sempre foi um bom aluno, agora não está mais, o que está acontecendo? Às vezes, né, talvez até um indício aí de depressão, como eu disse no começo. E afastem os seus filhos o máximo possível das telas. Tablets, computadores, celulares. Eu não sei se vocês viram, mas uma mãe americana estava viajando com a sua filha no avião, não lembro aonde, e a gente sabe que precisa desligar o celular, e a menina não queria desligar o celular. E a mãe tentava tirar o celular da menina, a menina bateu na mãe, fez aquele escândalo no avião, porque ela não queria desligar o celular, ela estava tão viciada. E quando eu falo de vícios, eu não falo só de drogas e de álcool, bebida, remédio, eu não falo só disso, eu falo de tela. Essa menina é totalmente viciada em tela. Ela não conseguiu viajar, porque ela não podia largar o celular por sei lá quanto tempo de voo, né? E conversar sobre liberdade, privacidade
e autonomia. Como assim? A liberdade, eu falo que o adolescente ele tem que conquistar a liberdade dele, a autonomia dele, de ir no shopping, de passear com os amigos, de dar uma volta no quarteirão de bicicleta, de ir na praia sozinho com os amigos, de fazer alguma coisa longe dos pais. Eles precisam disso, precisam, porque eles precisam experimentar, porque eles estão no limbo, lembra? Não são mais crianças, mas também não são adultos. Mas eles precisam experimentar e provavelmente eles vão errar e a gente tem que estar aqui pronto para poder ajudar, para poder corrigir, para poder orientar para que não erre de novo. Mas a gente precisa deixar claro esses limites, o limite da liberdade, o limite da autonomia, o limite da privacidade. Você não precisa entrar no banheiro do seu filho enquanto ele está tomando banho. Você não precisa fazer esse tipo de coisa, mas você precisa sim ter a senha do telefone dele, ter a senha do computador dele. Fuçar de vez em quando nas coisas. Tem que fuçar sim. Porque você não sabe o que pode estar acontecendo. Eu tenho uma paciente, ela tem 9 anos. Ela hoje mora com a avó e mora com o vodrasto, que a avó casou de novo e aí virou o vodrasto, né? Como se fosse o padrasto. O que aconteceu com a mãe dela? A mãe dela tentou suicídio quando estava grávida dela. Deu um tiro na cabeça. Ela não morreu, porque não era, Deus não quis. Só que ela ficou cega. Mas ela tinha vários problemas com drogas e aí acabou que ela acabou morrendo de verdade, morreu por outros motivos e deixou a filha com a avó e com o vodrasto. A avó olha para a menina e vê a filha que ela criou com tanto zelo e que deu tanto desgosto no final das contas. Então ela olha para a menina, ela não olha com carinho de vó, nem com carinho de mãe, ela olha como intrusa. Olha só que pesado. E essa menina tem só o vodrasto, que é um cara que ama, é apaixonado pela menina, e ela chama de pai. Cria ela como se fosse uma bonequinha. A menina tem 9 anos. 9 anos. E pasmem, a menina tem um Instagram e ela tem um nome que é um nome totalmente estranho, é um nome desses mangás, né? Você sabe o que é mangá? Aqueles desenhos japoneses. E a mãe nunca ia descobrir, o vovô e a avó nunca iam descobrir o nome, porque é um mangá com um nome super esquisito, assim. Só esses adolescentes que gostam dessas coisas entendem. E ela estava com ideias suicidas e compartilhando isso no Instagram dela. E ela seguia uma conta de uma outra, pelo menos era foto, o pai me mostrou, né? O avô mostrou, era uma foto de outra menina, que parecia ser uma menina mais ou menos da idade dela, no máximo 10 anos, que ensinava como se mutilar e como se matar. É isso que os nossos filhos estão sujeitos, a esse tipo de informação. Então, você não vai ter acesso ao celular dele? Você não vai ter a senha? Você não vai de vez em quando dar uma olhadinha lá no Instagram? Claro que você vai. Claro que você vai. Você precisa. Então, quando eu falo de liberdade, privacidade, autonomia, é disso que eu estou falando. Muitas pessoas, muitos profissionais podem discordar de mim quando no quesito privacidade. Não, mas tem que ter a privacidade, a individualidade. Tá, vai ter privacidade depois. Com 17, com 18, depois que eu tiver certeza realmente que eu não vou ter esse problema. Mesmo assim, ainda vou ficar olhando de longe. Voltando aqui, gente, para que a gente mantenha um relacionamento seguro, amoroso, respeitoso, acolhedor com os nossos filhos, um relacionamento claro, positivo,
A gente precisa conversar, minha gente. A gente precisa conversar, ter conversas francas. Estar disponível de verdade. Dizer, olha só, meu filho, se der algum problema, a mamãe está aqui, o papai está aqui, a gente vai segurar as pontas, a gente vai te ajudar. Nem que seja porque a menina virou a cara para ele na escola. Ou porque a menina que ele estava afim, ou o menino que ela estava afim, está agora namorando a fulaninha ou fulaninho, e não ela, e não ele. Isso é doloroso, gente. É doloroso, a gente já passou por isso. Então, não minimize as dores dos seus filhos. Por mais que isso, para você, pareça ser uma bobagem. Cuidado com as aborrecências da vida. Essas aborrecências podem trazer para a gente aí vários indícios de problemas. Vários. Então, a gente tem que estar sempre aqui nos bastidores, prontos para resgatar, para ajudar, para orientar, para dar colo, para reclamar, para dar castigo. Castigo. Sim. Ai, Vanessa, meu filho tem 16 anos, vai ficar de castigo? Se precisar, vai ficar, sei lá, uma semana sem celular, uma semana sem sair com os amigos, não sei, tem que ter um castigo. E por fim, se você fizer tudo isso, todas essas dicas que eu dei aqui, e você não conseguir conseguir ajudar seu filho, procure ajuda profissional. Não demore, não demore. Quanto mais rápido você agir, mais rápido você vai ter sucesso. Então é isso. Agradeço muito a todos por estarem aqui hoje, por me ouvirem, e vou abrir agora para perguntas, dúvidas. Pode abrir aí, Mauro.